Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, e lhe disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos, e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão, e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele. Porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos, e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro, e o ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová-Jiré, como se diz até este dia. No monte do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa, e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e eles se levantaram e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E depois destas coisas, comunicaram a Abraão, dizendo: Eis que Milca, ela também gerou filhos a teu irmão Naor, Uz, seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quimuel, o pai de Arão, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 Milca deu a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe gerou também Tebá, e Gaã, e Taás, e Maaca. Mateus capítulo 21. E, quando eles se aproximaram de Jerusalém, e chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. E, se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: O Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso, e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. E, indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, que iam à frente e as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus,
o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo, e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes. Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor. E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: Jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E, vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como murchou imediatamente a figueira? Jesus, respondendo, disse-lhes: Na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: Move-te e lança-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo, e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, dizendo: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se nós dissermos: Do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? Mas, se nós dissermos: Dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: Nós não podemos dizer. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu, e disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre, e a deixou com os lavradores, e foi para uma terra distante. E, estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um, e mataram outro, e a outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas, por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: Eles respeitarão ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Dizem-lhe eles: Ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos, e deixará a sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Jesus disse para eles: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó.
E quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram estas parábolas, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta. Neemias capítulo 11. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém. O restante do povo também lançou sorte, para tirar de 10 para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e 9 partes para habitar em outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que, voluntariamente, ofereceram-se para habitar em Jerusalém. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. E, em Jerusalém, habitaram alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias, o filho de Cefatias, o filho de Malalel, dos filhos de Pérez. E Maazeias, o filho de Baruque, o filho de Colosé, o filho de Asaías, o filho de Adaías, o filho de Joiaribe, o filho de Zacarias, o filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, o filho de Mesulão, o filho de Joede, o filho de Pedaías, o filho de Colaías, o filho de Maazeias, o filho de Itiel, o filho de Jesaías. E depois dele Gabai e Salai, 928. E Joel, o filho de Zicri, foi o seu supervisor, e Judá, o filho de Senua, foi o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, o filho de Uquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadok, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, foi o governante da casa de Deus. E os seus irmãos que faziam a obra da casa, foram 822. E Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pelalias, o filho de Anzi, o filho de Zacarias, o filho de Pazur, o filho de Malquias. E seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amazai, o filho de Azarel, o filho de Azai, o filho de Mesilemote, o filho de Imer. E os seus irmãos, homens fortes e valentes, 128. E o seu supervisor foi Zabdiel, o filho de um dos grandes homens. Também dos levitas, Semaías, o filho de Assube, o filho de Esricão, o filho de Esabias, o filho de Buni. E Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, tinham a supervisão dos negócios externos da casa de Deus. E Matanias, o filho de Mica, o filho de Zabdi, o filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração. E Baquebuquias, o segundo entre os seus irmãos, e Abda, o filho de Samua, o filho de Galau, o filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa eram 284. Além disso, os porteiros, Acube, Talmon, e os seus irmãos que guardavam os portões, eram 172. E os restantes de Israel, dos sacerdotes, e dos levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Porém, os netineus habitavam em Ofel. Izia e Gispa estavam sobre os netineus. Também o supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, o filho de Bani, o filho de Esabias, o filho de Matanias, o filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores estavam sobre os negócios da casa de Deus. Porque havia um mandamento do rei acerca deles, que uma certa porção deveria ser para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, o filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, o filho de Judá, estava à mão do rei em todas as questões concernentes ao povo. E quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba, e nas suas aldeias, e em Dibon, e nas suas aldeias, e em Jecabzeu, e nas suas aldeias, e em Jesuá, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nas suas aldeias, e em Ziclag, e em Mecona, e nas suas aldeias, e em Enrimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nos seus campos, em Azeca e nas suas aldeias. E eles habitaram desde Berseba até o vale de Inom.
Também os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmais, e Aía, e Betel, e nas suas aldeias, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, Razor, Ramá, Gitaim, Adide, Zebuim, Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artesãos. E dos levitas estavam divisões em Judá e em Benjamim. Atos capítulo 21. E aconteceu que, partindo deles, navegando em curso reto, chegamos a Cós, no dia seguinte, até Rhodes, e dali para Pátara. E, encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E, avistando a Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria sua carga ali. E, tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo, pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanharam, com esposas e filhos, até estarmos fora da cidade. E, tendo-nos ajoelhado na praia, oramos. E, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles retornaram para casa novamente. E quando finalizamos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Ptolemaida. E, saudando os irmãos, permanecemos um dia com eles. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo partimos e chegamos a Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens, que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta, por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Isto diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus, e será entregue nas mãos dos gentios. E quando ouvimos estas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamos-lhe que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos, dizendo: A vontade do Senhor seja feita. E depois destes dias, arrumamos nossas bagagens e subimos para Jerusalém. E foram também conosco certos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, de Chipre, discípulo antigo, com o qual ficaríamos hospedados. E, chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. E no dia seguinte Paulo foi conosco até Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. E, tendo-os saudado, declarou-lhes particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E, ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Vês, irmão, os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dizemos. Nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles. Toma estes contigo, e purifica-te com eles, e paga seus gastos para que se raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que as coisas de que foram informados acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenadamente, guardando a lei. Mas, quanto aos que creram dentre os gentios, nós escrevemos e concluímos que eles não observem tal coisa, mas que só se guardem das coisas oferecidas aos ídolos, e do sangue, e do estrangulado, e da fornicação. Então, Paulo, tomando os homens, no dia seguinte se purificou com eles e entrava no templo para informar do cumprimento dos dias da purificação, até que foi oferecida a oferta por cada um deles. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele, gritando: Homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo, a lei e este lugar. E além disso trouxe os gregos para dentro do templo, e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, um efésio,
supondo que Paulo o tivesse conduzido para dentro do templo. E toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas, e, eles tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e imediatamente fecharam-se as portas. E, enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da coorte, que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual, imediatamente, tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E, quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o tomou e o mandou atar com 2 correntes. E lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E, entre a multidão, uns clamavam de uma maneira, outros, de outra. E quando ele não podia saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza. Mas, chegando às escadas, aconteceu dele ser carregado pelos soldados, devido à violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia gritando, fora com ele. E, quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse ao tribuno, eu posso falar contigo. E ele disse, tu consegues falar grego? Não és tu aquele egípcio que antes destes dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse, eu sou um homem judeu cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas falar ao povo. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo, e, feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo,